Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel. Existe a legislação. Como promessa elegível, estamos aqui para a aula de exercícios parte 1, hein? Sobre paz, sindicância, revisão e etc. Então, se no canal, ative as notificações, deixa o seu like aí. Fez isso? Então, bora pro vídeo. Concurso Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Então, vamos ver exercícios sobre o que? Suspensão preventiva, apuração de irregularidades, sindicância, PAD, processo sumaríssimo, revisão e disposições finais aí. Então, bastante conteúdo veremos aqui nessa aula de exercício, hein? Bem importante. Vamos lá. 2019. FGV, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Técnico Superior Judiciário. João, servidor público estadual do Rio de Janeiro, praticou infração disciplinar, a qual era combinada a penalidade de suspensão de 30 dias. Por tal razão, foi instaurada a sindicância e, por fim, comprovada a existência da infração disciplinar, bem como que João for o seu autor. Nesse caso, a autoridade competente, consoante a sistemática do Decreto 2479, ao receber o respectivo relatório, vai fazer o quê? A. Determinar a instauração do inquérito administrativo. B. Pode aplicar a penalidade de suspensão por até 30 dias. C. Deve determinar a instauração do PAD. D. Somente pode adotar medidas de natureza cautelar, não aplicar sanções. E somente pode converter a penalidade de suspensão em multa. A, B, C, D ou E. Pause, faça, depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Decreto 2479, o regulamento, hein? Só o decreto. E o que a questão está nos cobrando? Vamos lá. João, servidor, lá do Rio de Janeiro, praticou infração disciplinar, que culmina o quê? Pena de suspensão de 30 dias. Foi instaurada sindicância, comprovada a infração de João. Nesse caso, a autoridade competente, ao receber o relatório, vai fazer o quê? Determinar a instauração de inquérito administrativo, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Por quê? Porque a autoridade que determina a sindicância, ela não vai abrir o PAD. Quem vai instaurar o PAD é o secretário de administração, não a autoridade que determina a sindicância. Mas no caso aqui não precisa do PAD, né? Por quê? Porque é a suspensão até 30 dias. Ela pode sim ser dada aí por meio da sindicância. Então, se no curso da apuração sumária ficar evidenciada falta punível com pena superior à advertência, repreensão, suspensão até 30 dias ou multa, o responsável pela apuração vai fazer o quê? Comunicar o fato à autoridade superior a ele e essa autoridade superior vai informar, vai solicitar ao secretário de administração a instauração do PAD, do inquérito administrativo. Então, só no caso de exceder a suspensão de 30 dias. Então, não foi o caso aqui da nossa questão, né? Então, A está errada. B, pode aplicar a penalidade de suspensão de até 30 dias, certo ou errado? Aqui vai estar correto. A autoridade que determinou a sindicância, ela pode sim aplicar a suspensão por até 30 dias. É o que nos diz esse slide aí. O relatório da comissão lá de 1 ou 3 servidores efetivos, no caso da apuração sumária, faz o relatório lá no final, expositivo, e dá lá para a autoridade que determinou a apuração por meio de sindicância. Esse relatório vai ser o quê? Encaminhado à assessoria jurídica dessa autoridade. Essa assessoria jurídica vai propor o quê? O arquivamento quando for inexistente irregularidade ou não foi possível identificar o autor. Ou vai sugerir o quê? A aplicação da pena de advertência, repreensão, suspensão de até 30 dias ou multa. Ou, no caso, vai propor o encaminhamento ao secretário de administração para a abertura do PAD. Então, ele pode sim aplicar a pena de suspensão de até 30
dias. Essa aí a resposta da nossa questão. Letra C, só para desencargo de consciência. Deve determinar a instauração do processo disciplinar administrativo. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? A autoridade que determina a sindicância não pode instaurar o PAD. Quem vai instaurar o PAD? O secretário de administração. A gente acabou de ver isso no slide anterior. Esse slide aqui vai trazer o final do processo da sindicância, né? A autoridade vai receber o relatório da comissão, vai dar lá para a sua assessoria jurídica, eles vão analisar e vão propor o quê? Arquivamento, aplicação dessas penalidades ou encaminhamento ao secretário de administração no caso de uma pena maior, né? Então, essa aí está errada. Essa autoridade aí nunca vai poder determinar a instauração de PAD. Só o secretário de administração o pode fazer. D. Somente poderá adotar medidas de natureza cautelar e não pode aplicar sanções. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Nós acabamos de ver que ele pode aplicar sanções, sim, aquelas mais leves, advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multa. Então ele pode sim aplicar esse tipo de punição, né? E somente pode converter a penalidade de suspensão em multa. Certo ou errado? Só pode fazer isso? Tá errado, né? Acabamos de ver que ele tem aí 4 hipóteses de penalidades que possa ser aplicada. Advertência, repreensão, suspensão até 30 dias e multa. Então, resposta aí da questão 1, letra B. Próxima. 2017. CESP e Sebrasp, TRE da Bahia, analista judiciário. Após a regular tramitação de PAD instaurado contra servidor público federal, a comissão processante propôs em relatório penalidade de suspensão de quanto? 60 dias. Nessa situação, segundo o entendimento do Decreto-Lei 220 e o seu regulamento Decreto 2479, nós adaptamos aqui, obviamente, poderá divergir da conclusão do relatório, podendo majorar ou diminuir a penalidade administrativa. A autoridade pode divergir. B. Pode alterar a capitulação da infração, mas deve manter a penalidade administrativa proposta. C. Deve acatar a conclusão do relatório e aplicar a penalidade administrativa proposta. D. Deve acatar a conclusão do relatório, podendo majorar a penalidade administrativa, mas não diminuí-la. E pode divergir da conclusão do relatório, mas não pode diminuir a penalidade administrativa. A, B, C, D ou E? Pause, faça e acompanhe a resolução, hein? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Lógico que adaptamos para o Decreto-Lei 220 e o seu regulamento do Decreto 2479. O que a questão está nos cobrando? Após regular processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, a comissão propôs o quê? Suspensão de 60 dias. Então, a comissão fez um relatório lá ao final do PAD e entregou lá para a autoridade julgadora. O que essa autoridade vai poder fazer? A. Pode divergir da conclusão do relatório, podendo majorar ou diminuir a penalidade administrativa, certo ou errado? Aqui vai estar correto, é exatamente isso que a autoridade julgadora pode fazer. Ela pode acatar o relatório, mas também pode divergir do relatório, aumentar a penalidade, diminuir a penalidade, mandar fazer de novo. Então, a autoridade julgadora não está vinculado ao relatório da comissão. Exatamente essa é a resposta da nossa questão. Tá aí. A autoridade julgadora decidirá à vista dos fatos apurados pela comissão, não ficando, todavia, vinculada às conclusões do relatório, podendo determinar o reexame do inquérito se entender que os fatos não foram apurados corretamente. Então, essa autoridade não está adstrita ao relatório da comissão. Então, já achamos aí a resposta da nossa questão. O CESP bonzinho aí, logo de cara aí, né? Então, B, vamos passar pelas demais mesmo assim. Poderá alterar a capitulação da infração, a autoridade julgadora, mas deve manter a penalidade administrativa proposta, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Ele pode alterar a capitulação, pode diminuir, pode aumentar, pode mandar fazer de novo. Então, ele não está adstrito ao relatório da comissão. E também essa segunda parte está totalmente errada. Deve manter a penalidade, isso está errado. Ele mantém a penalidade, majora, diminui, faz o que quiser, desde que ele justifique, é claro, né? Ele tem que sempre justificar quando divergir do relatório da comissão.
Então, isso aí está errado. Acabamos de ver aqui que ele pode decidir de modo diverso. C. Deve acatar o relatório da comissão e aplicar a penalidade administrativa proposta, certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Ele não é necessariamente obrigado a acatar, ele acata se quiser. Então, isso aí está errado. Agora, se ele divergir, ele tem que explicar por que está divergindo no relatório da comissão. Letra D. Deve acatar o relatório da comissão, podendo majorar a penalidade, mas não diminuí-la. Certo ou errado? Aqui vai estar errado nessa parte do final. É claro que ele pode diminuir também. Isso aí não está correto. Ele pode diminuir, aumentar, mandar fazer de novo. E pode divergir da conclusão do relatório, mas não pode diminuir a penalidade administrativa. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Claro que ele pode diminuir se ele entender cabível, né? Se ele entender que a pena foi excessiva, ele pode sim diminuir. Então, errado, letra A, resposta da nossa questão. Mais uma aqui, CESP Raiz. TJ Pará, analista judiciário. Eu fiz essa prova aí. Acerca do processo administrativo disciplinar, analise a opção correta. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar imputável ao Estado é causa de nulidade absoluta. Certo ou errado? 3, 2, 1, bora responder. Qual é a norma? Decreto-Lei 220 e o seu regulamento, Decreto 2479. Adaptamos, é claro, né? E o que a questão está querendo? No caso de PAD, o excesso de prazo para a conclusão imputável ao Estado gera nulidade absoluta, certo ou errado? Aqui vai estar errado. Não gera nulidade absoluta. Por quê? Porque é um prazo impróprio. Vai ter o prazo. Se a comissão não conseguir entregar os trabalhos no prazo lá do PAD, esse processo vai continuar. O que vai acontecer é que os membros da comissão vão poder ser responsabilizados. É o que está falando aí. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem melhor. Então, a não observância dos prazos não acarreta nulidade do processo, importando, porém, quando não se tratar de sobrestamento em responsabilidade administrativa dos membros da comissão. Então, a comissão vai responder se não terminar no prazo, salvo quando? Quando for sobrestado. Por quem? Pelo secretário de administração, quando houver absoluta impossibilidade. Então, isso aí é um prazo impróprio, não gera nulidade, não. O processo continua. Aí, vamos para a próxima questão. 2001, banca NCE-UFRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, auxiliar administrativo. Segundo a legislação do Estado do Rio de Janeiro, no processo administrativo disciplinar deve ser observado o seguinte: A. Estando o indiciado em lugar incerto, deverá ser citado por edital. B. O acusado poderá ser julgado sem defesa, caso não compareça. C. A constituição de defensor necessitará de instrumento de mandato. D. Em caso de revelia, não pode ser nomeado defensor para representar o indiciado. E para assistir aos processos, o indiciado não necessitará ser intimado. A, B, C, D ou E. Pause, faça e depois acompanhe a resolução. 3, 2, 1. Bora responder. Qual é a norma? Legislação do Estado do Rio de Janeiro é o quê? Estatuto dos Funcionários e o seu regulamento, o Decreto 2479. O que a questão está nos cobrando? A respeito de PAD, responda a seguir. Vamos lá. A. Estando o indiciado em lugar incerto, deverá ser citado por edital? Certo ou errado? Aqui vai estar reto, né? Bem facinho essa questão. E logo de cara a nossa resposta. Exatamente isso. Cadê, professor? Estando indiciado em lugar incerto, será citado por edital. Isso aí é comum entre as duas normas, né? O que vai mudar é como vai se dar essa citação. O decreto-lei vai falar o quê? No órgão oficial de divulgação, por 3 dias seguidos, e o prazo da defesa vai começar a correr da última publicação. Diferente do decreto 2479. Vai falar o quê? Citado por edital até 3 vezes, aí está igual, mas durante um lapso temporal de 15 dias. Essas 3 citações feitas nesse espaço
de tempo, 3 dias. Já lá fala que vai ser 3 dias consecutivos. Essa é a diferença. Mas ele vai ser citado sim por edital quando estiver em local incerto. Então, já achamos aí a resposta. B. O acusado poderá ser julgado sem defesa caso não compareça? Certo ou errado? Aqui vai estar errado, né? Você aí que já estudou processo penal está careca de saber que ninguém pode ser julgado sem defesa. Isso aí está errado. Cadê, professor? Tá aí. Em caso de revelia, o presidente da comissão vai fazer o quê? De ofício, vai designar um servidor efetivo que seja bacharel em direito, aí vai defender esse servidor ausente. Por quê? Porque ninguém pode ser julgado sem defesa. Então, essa aí está errada. C. A constituição de defensor necessitará de instrumento de mandato? Certo ou errado? Aqui vai estar errado. Por quê? Porque tem a hipótese que não precisa do instrumento do mandato. Quando? Quando ele levar o seu defensor para o interrogatório. Tá aí. A constituição de defensor independerá de instrumento de mandato quando? Se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Aí não precisa de mandato, não. Por isso está errada essa assertiva. D. Em caso de revelia, não pode ser nomeado defensor para representar o indiciado. Certo ou errado? Aqui vai estar errado, é claro, né? Nós já acabamos de ver que em caso de revelia vai ser sim designado um servidor para defender o ausente. De ofício, vai ser um servidor efetivo bacharel em direito. Então aí está errado. Letra E. Para assistir aos atos processuais, o indiciado não necessitará ser intimado. Certo ou errado? Vai estar errado, é claro, né? Como é que ele vai saber que está tendo algum ato processual se ele não foi intimado do ato? Aí não tem lógica, né? Então, aí está errado. E acabamos aqui nossa primeira aula de exercício, hein? Esse conteúdo é bem importante aí para a prova, bastante incidência em prova. Então, finalizamos aqui nossa primeira aulinha de exercício. Se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like aí, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. Lembrando que amanhã, aula de exercício parte 2, hein? 8 da noite. Mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Então eu fico por aqui, até amanhã, 8 da noite. E meu nome é Samuel, você está no Legislação.